tarde, eu sou a Josi Cozempo e está começando mais um Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. Hoje, o Sobre Isso fala sobre direito das mulheres, enfrentamento à violência e informação. Estamos no Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. E para falar sobre esse tema, vamos trazer também o olhar da advocacia e a importância da informação para que cada mulher conheça e possa exercer os seus direitos. A nossa convidada é a advogada Catarina da Silva Matos Martins, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Cianorte. Doutora Catarina, seja muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso. Obrigada por estar com a gente. Obrigada, Josi. É um prazer estar aqui. E para falar de um tema tão importante, né, doutora? Exatamente. Vamos falar hoje sobre a atuação da OAB no Agosto Lilás, os 20 anos da Lei Maria da Penha, a Lei Júlia Matos e as ações que vêm sendo desenvolvidas em Cianorte. Fique com a gente que esse é um assunto que diz respeito a toda a nossa sociedade. Eu quero que você conheça a nossa convidada que está conosco aqui no Sobre Isso, doutora Catarina da Silva Matos Martins, é formada em Direito pela Univale, também tem formação em Gestão Pública pela UFPR e atua na advocacia desde 2009, principalmente na área de Direito de Família. Ela nasceu em Florianópolis e veio para Cianorte em 2012, acompanhando o marido, o médico Fábio Massayuki Ramado. É casada, mãe de 3 filhos e avó do pequeno Francisco. A doutora Catarina também traz na própria família uma referência importante na advocacia. Uma de suas irmãs mais velhas também é advogada. E hoje, à frente da Comissão da Mulher Advogada, tem atuado na defesa e na valorização das mulheres dentro e fora da advocacia. Doutora, você saiu de Florianópolis, veio para Japurá e hoje está em Cianorte, veio a convite de uma proposta de trabalho para o seu marido e hoje ambos estão em Cianorte, já são praticamente cianortenses. Exatamente. O Fábio trabalhou muitos anos no Exército, ele foi médico temporário, né? E quando acabou o Exército, ele recebeu essa proposta em Japurá e nós aceitamos, viemos para Japurá e as pessoas perguntam, né? Mas como você saiu de Florianópolis, né? Uma capital, um lugar tão lindo, uma ilha maravilhosa, e veio para Japurá? Eu falei que foi o amor. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu marido, eu sigo apaixonada por ele, e eu vim para acompanhá-lo, e ele tem uma carreira muito bonita aqui, ele ajuda muitas pessoas. Hoje ambos estão aqui em Cianorte. Estamos aqui em Cianorte. E construíram uma carreira linda aqui também, exatamente. Né? Doutora, eu gostaria de aproveitar para agradecer também ao OAB Cianorte, recentemente a Comissão da Mulher Advogada, em parceria com a Comissão Criminal e do Tribunal do Júri, promoveu um café da manhã dentro do Agosto Lilás, reunindo profissionais para discutir o enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro contou também com a participação da promotora de justiça, Elaine Lobo Rodrigues, e o delegado Wagner Quintão, que é responsável pela Delegacia da Mulher. Sobre isso, esteve presente na cobertura e divulgação dessa iniciativa, que orientou os advogados e a nossa cidade sobre esse tema. Inclusive, gostaria de mencionar aqui que o delegado Wagner Quintão esteve conosco sobre isso, e a entrevista dele está disponível no nosso canal no YouTube, programa Sobre Isso. Assista, que foi uma entrevista muito boa, mas hoje eu quero ter um bate-papo aqui com a doutora Catarina, que está conosco aqui nos estúdios do Cinturão Verde. Doutora, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa do evento o Café da Manhã, que foi muito informativo, muito produtivo para toda a nossa sociedade. E nós estávamos falando aqui da vinda de vocês, né, de Florianópolis. Como foi recomeçar a vida pessoal e profissional em uma cidade nova? Japurá é uma cidade pequena, mas as pessoas são muito receptivas, nós logo nos inserimos na sociedade, os nossos filhos eram crianças e frequentar a escola, né? Ali temos a praça ali no centro de Japurá, com os lanches que tem. Logo nós fizemos amizade também com famílias da cidade e nos inserimos bem na comunidade. Eu tive meu primeiro trabalho como advogada lá. E começou a interação logo que chegaram. Sim. Uma das suas irmãs mais velhas também é advogada e foi uma referência para você, né? Em que momento você percebeu que o direito também poderia ser o seu caminho? Foi admirando o trabalho que ela realiza, né? Hoje ela já aposentou e a postura dela, a forma como ela se expressava, a contribuição social dela, porque, né, nós trabalhamos como advogados e o nosso fim é ajudar aquela pessoa que nos procurou, que confiou
né, no nosso trabalho. Então, é um trabalho social. Advogar é ajudar, contribuir com a sociedade. É fazer a diferença na vida das pessoas, Exatamente. né? Doutora, você se formou em Direito pela Univale e depois buscou também formação em Gestão Pública e começou a advogar em 2009. O que mudou naquela profissional que iniciou a carreira para a advogada que você é hoje? A gente começa menina, tipo, né, já era adulta, claro, mas começa inocente, e a vida nos molda, né, a própria experiência da vida e a experiência profissional faz com que nós nos aprimoremos e cada vez mais consigamos alcançar o direito das pessoas. Eu comecei trabalhando com um advogado que já era profissional há mais de 10 anos em Japurá, o Dr. Franco, e ele era professor da Unipar, e ele tinha o dom de se fazer entender, né? E depois que eu mudei para Cianorte, eu também trabalhei com um advogado mais velho, que é o Dr. Carneiro, e também tem o dom de comunicação, de fazer entender. Então, a experiência deles agregou também a minha vida e hoje eu me sinto uma profissional muito melhor do que aquela que começou. É uma maturidade profissional. Exatamente. E a sua atuação é principalmente no direito de família, uma área que lida diretamente com conflitos, relações e histórias, né, muito pessoais. O que mais te realiza nesse trabalho? A solução. Eu sou uma pessoa prática. Existe um problema, existe um procedimento a ser cumprido e existe a solução. Então, o objetivo é sempre alcançar o direito do meu cliente, resolver a questão dele, e também trabalho com trabalhista, também faço ações trabalhistas. E o nosso objetivo é sempre esse, de resolver, de entregar aquilo que foi combinado e o direito alcançado. Que o cliente saia de lá resolvido, Exatamente. né? Doutora, e você, além de advogada, você é mãe de 3 filhos, hoje também é avó do Francisco, de apenas 5 meses. E a maternidade mudou a maneira como você olha para as pessoas, para as outras mulheres, as situações que chegam ao seu escritório? Com certeza. Na verdade, eu fui mãe com 18 anos e o meu marido fala que eu escapei de uma triste realidade, que são as mães na adolescência. Eu consegui me formar, consegui me inserir no mercado de trabalho, e ele fala que muitas mães, jovens, adolescentes, não conseguem fazer tudo isso, né? Mas eu sempre tive um apoio, uma base familiar muito boa, e o próprio Fábio é uma pessoa que sempre me incentivou também. Doutora, você comentou aqui, né, de sua maturidade profissional, hoje seus filhos já são grandes, e você nos falou em off ali no roteiro que quando os filhos começaram a sair de casa, você se sentiu mais disponível para ajudar outras pessoas. O que essa nova fase despertou em você como profissional? Essa capacidade, ter o conhecimento de que eu posso contribuir com as outras pessoas, né? Essa disponibilidade. Eu sempre foquei muito na minha família, nos meus filhos. Hoje a Amandinha é médica, o Léo é médico veterinário e a Letícia saiu da cidade para estudar no mesmo colégio que o pai dela estudou no ensino médio. Com a saída dos meus filhos, eu sinto que eu tenho mais disponibilidade, né? O meu tempo ficou maior e eu consigo ajudar as outras pessoas, inclusive a instituição OAB. Doutora, e hoje você preside a Comissão da Mulher Advogada da OAB Cianorte. O que você encontrou quando assumiu essa função e qual foi a principal necessidade que você percebeu entre as suas colegas? A integração, porque às vezes fica muito separado a instituição de realmente dos advogados. Então, o objetivo, a partir do momento que eu entrei e assumi o cargo, foi integrar as pessoas, que elas se conheçam, porque hoje, em razão do trabalho ser virtual, né, dificilmente, né, se vai ao fórum, se faz audiências, mas é diferente do que acontecia há 10, 15 anos atrás. Se eu não me engano, foi em 2011 que foi implementado o Projude, né, que era então processo eletrônico. Antigamente nós íamos buscar, ficávamos lá, tirávamos xerox, então havia uma integração muito grande. E essa realidade, ela se transformou, né, a lei orgânica, né, tudo se transforma. E nesse momento é de integrar as pessoas, de que a gente volte a ter uma convivência e dividir conhecimento também. Convidar, né, como tivemos o evento com a doutora Elaine e com o Dr. Wagner, convidar os colegas e compartilhar conhecimento. Essa convivência tem muito a ver com a sua maneira de ser. Você costuma falar em entender e alcançar as mulheres. Na prática, o que significa acolher e defender um advogado dentro da OAB?
as mulheres, diferente dos homens, né, do meu ponto de vista, nós temos muitas fases na vida em que nós temos necessidades diferentes, né, quando estamos ali recém-formadas. Então, nós precisamos de um apoio, né, eu tive colegas mais velhos que me acolheram, mas nem todos têm essa sorte que eu tive. Então, a OAB hoje, ela trabalha, tem uma comissão da advocacia iniciante, que é justamente para apoiar essas pessoas que estão começando. Tem a Lei Júlia Matos, que é justamente para que as advogadas, né, gestantes, lactantes e adotantes, elas tenham uma preferência, suspensão de prazo. Sejam respaldadas nesse momento. Exatamente. A Caixa de Assistência aos Advogados também, ela tem uma previsão de contribuição financeira para essa mãe, para essa adotante ou gestante, e também uma bolsa bonita também. Além do financeiro, ainda tem esse presente, que é uma contribuição, né, da Caixa de Assistência às advogadas. Para que a jovem advogada ou a mãe advogada se sinta acolhida. Exatamente. Doutora, e nós estamos no Agosto Lilás. Por que a OAB, especialmente a Comissão da Mulher Advogada, precisa participar ativamente dessa discussão sobre a violência contra a mulher? A violência contra a mulher, ela é das nossas clientes, mas ela também acontece na casa das advogadas, né? Acontece em muitas casas. Então, especificamente com relação à advocacia, é que conhecimento é poder, né? Então, quanto mais a gente conhece a lei, quanto mais se consegue aplicar a lei, eu entendo que mais respeito há. Porque, né, porque às vezes as pessoas só têm direitos e não têm obrigações, não sentem que têm obrigações, mas todo direito, ele vem com uma obrigação junto também. E quando a lei é validada, as pessoas passam a tanto exercer as suas obrigações quanto receber os seus direitos, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Eu sou a Josi, apresentadora aqui do Sobre Isso pela Rede Cinturão Verde Televisão, e você nos acompanhou aqui na semana anterior com esse quadro que estreou aqui no Sobre Isso em parceria com a Cortez Assessoria. O nosso parceiro é o Marcos Arli Cortez, contador, administrador, professor universitário e empresário. Nascido aqui em Cianorte, Marcos começou a trabalhar ainda na adolescência e construiu 25 anos de carreira na Companhia Melhoramentos do Paraná. Leciona na Unipar há 10 anos e é proprietário da Cortez Assessoria Empresarial e Contábil. E para você que não conhece, a Cortez Assessoria é uma empresa local de Cianorte, atende clientes de todos os portes, MEI, pequenas, médias e grandes empresas. Atua há mais de 15 anos, inclusive atendendo clientes em todo o Brasil. Integra o NEC, o Núcleo de Escritórios de Contabilidade. O empresário Marcos Cortez, inclusive, é o atual presidente do núcleo. A empresa contribui diretamente para que Cianorte continue pujante e organizada economicamente. Marcos, bem-vindo novamente aqui aos estúdios da Rede Cinturão Verde para mais um quadro, aliás, esse quadro que tem dado muito o que falar. Muito obrigado por estar aqui e bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o público da Cinturão Verde. E realmente é um prazer. E trazer um quadro que é tão relevante, não só para a nossa cidade, mas para todo o país, né, Marcos? Assim como os clientes que você atende no Paraná e fora do Paraná. Isso, hoje a Cortez Assessoria atende clientes não só de Cianorte, mas de toda a região. Nós temos clientes no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então hoje a Cortez Assessoria, com a questão hoje do digital, a gente consegue possibilita a gente atender clientes de vários estados, de várias cidades, não só realmente local.
Antigamente o contador ele era muito local, muito restrito, e hoje com a informatização, né, com a tecnologia, a gente consegue atender clientes de inúmeros estados. Isso é muito importante porque a Rede Cinturão Verde está aqui em todo o noroeste do Paraná e você que nos acompanha aí pode ter acesso também à Cortez Assessoria que você será atendido. Ô Marcos, como contador e consultor de pequenas e grandes empresas, qual é o erro mais comum que você percebe quando o empresário não tem uma assessoria estratégica? Josi, isso é uma pergunta bastante importante e a gente percebe assim que quando o empresário ele tem uma assessoria, ele não tem só uma contabilidade fiscal, uma contabilidade contábil realmente, quando ele trabalha com a assessoria, ele consegue se desenvolver. Nós temos um dado importante em relação ao país, né, isso é uma estatística nacional, que 85% das empresas elas fecham até o 3º ano de constituição. Isso por quê? Porque o empresário ele não conhece do seu negócio, ele não conhece da sua atividade? Não. Né? Quando você entra, o empresário constitui uma empresa de confecção, uma empresa de calçado, uma empresa de alimentício, ele conhece o seu ramo. Mas qual é a dificuldade? A gestão. Então, quando ele não tem uma gestão, quando ele não tem uma assessoria, é muito difícil ele continuar. Por quê? Porque hoje a empresa ela não é só vender, né? Hoje ela é uma gestão, ela precisa de uma gestão contábil, financeira, um planejamento, uma área financeira. Então, tudo isso é importante para que a empresa consiga dar continuidade. O Marcos, o que a gente observa é que muitas vezes essas empresas têm um temor de fazer esse investimento e isso acarreta talvez depois um prejuízo ainda maior para a empresa. Com certeza, Josi. Hoje há esse temor, esse mito em o empresário investir numa assessoria, numa consultoria financeira, de planejamento tributário e com isso ele diminui o seu investimento em relação a crescimento. Então hoje às vezes eu falo para o meu cliente, às vezes R$500 que você paga de honorário é caro e às vezes 5.000 é barato. Depende o retorno que ele te dá, né? O que ele vai te agregar. Então hoje o empresário investir em assessoria, numa consultoria, isso é importante por quê? Porque ele está investindo num crescimento. Né? A gente percebe que quando você não investe, você não cresce. Então você tem que ter investimento. Se você não investir numa assessoria, você não vai crescer, você não vai ter oportunidades de analisar, né, um novo negócio, um novo nicho, uma forma de reduzir os seus impostos, de ampliar o seu negócio. Então é muito importante essa assessoria para crescimento. Marcos, nós estamos falando aqui sobre assessoria contábil. E na prática, o que seria essa assessoria? Importante essa pergunta porque existe um mito disso, né, dessa assessoria. O que é essa assessoria? Essa assessoria, ela vai ajudar o empresário, por exemplo, a identificar o seu markup, identificar a sua margem de lucro, identificar quais são as despesas relativas à empresa, qual é a lucratividade, se está tendo lucro naquele negócio, se não está tendo lucro, se está o dinheiro da empresa, né? Há um mito do empresário, olha, eu estou tendo lucro, eu estou vendendo e onde está o meu dinheiro? Né? Então, duas informações muito importantes na contabilidade para o empresário é uma demonstração de resultado, né, onde vai mostrar para ele se ele está tendo lucro, se ele está tendo um resultado satisfatório, se o seu negócio é lucrativo. E uma outra informação é em relação ao fluxo de caixa, porque às vezes a empresa está tendo um resultado, ela está tendo uma lucratividade, mas cadê o dinheiro? De repente ele investiu num imóvel, ele investiu nas instalações, ele investiu em veículo, ele investiu em estoque, e às vezes ele não está vendo o dinheiro, mas esse dinheiro está investido, está associado a alguma atividade da empresa. Então essa assessoria vai demonstrar tudo isso para que o empresário, porque a informação, a assessoria, ela é importante, a informação para a tomada de decisão. Se o empresário tem essa informação, se ele tem esses dados, mas ele não toma decisão, isso se torna uma informação inútil. Então, eu preciso dessa informação, o empresário precisa desses dados para que ele consiga tomar decisão de uma melhor forma para a sua empresa. O Marcos, nós falamos aqui no início do quadro sobre erros que os empresários cometem e ocorre também a questão de misturar a finança pessoal e empresarial. Isso é muito comum ocorrer entre o empresário e a empresa, né?
isso não é só uma questão gerencial, uma questão, né, financeira, é uma questão também jurídica, né? Porque quando nós misturamos a pessoa física com a pessoa jurídica, nós temos uma consideração de descaracterização da personalidade jurídica. O que seria isso? Quando você, numa empresa, você lá no financeiro da empresa, você paga escola particular do seu filho, mercado, farmácia, você está misturando a sua finança pessoal com a da empresa. E isso, juridicamente, né, o fisco, os credores, eles podem descaracterizar a personalidade jurídica. Ou seja, olha, uma dívida da empresa, eu vou cobrar também a pessoa física. Por quê? Porque se misturou essas informações, né? Ou seja, eu paguei uma despesa pessoal com o dinheiro da empresa e vice-versa. Então isso é muito comum acontecer, isso a gente vê 90% das empresas fazendo isso, e é um problema de gestão, né? Então a assessoria, a Cortez Assessoria consegue auxiliar isso. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe o empresário, o dia a dia, a correria, né, toda a vivência que ele tem, mas nós conseguimos auxiliar, né, o empresário nessa distinção em relação à pessoa física, em relação à personalidade jurídica. Hoje nós aprendemos muito aqui com Marcos Cortez, da Cortez Assessoria Contábil. Esperamos vocês na próxima semana aqui para o próximo quadro aqui no Sobre Isso. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara? Com móveis de qualidade e design moderno, que te proporcionam conforto e qualidade de vida, a Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E nós vamos agora para mais um quadro ASK Transforma. Eu estou aqui com a Luzia Matheus, né? Assim como vocês acompanharam aqui a Renata Rainieri nesse quadro, falando sobre a transformação que aconteceu na vida dela. Luzia, eu tenho um grande prazer em saber como que foi para você a transformação na sua vida. Então, eu conheci a Creus num momento muito importante da minha vida. Foi quando eu parei com o meu trabalho tradicional, né? Me aposentei, e aí eu me vi em casa assim, sem fazer nada. E não é de mim, né, ficar sem fazer nada. Aí a Creuza já era, a minha filha era cliente da Creuza. E daí ela me disse: mãe, vai até a Creuza e vê, né, o que você pode fazer para não ficar em casa parada. Foi aí que eu fui até ela, e de lá para cá a gente trabalhou 10 anos numa empresa diferente juntas, né? E depois veio, quando a SK foi lançada, lançou no dia 1º de setembro de 2023, no dia seguinte eu já estava vendendo a SK. Eu disse para a Creuza: será que eu posso vender esses produtos? Ela falou: lógico que pode. Aí na semana seguinte eu fui viajar, já levei e já fiz minhas clientes, e de lá para cá eu nunca mais parei. E a transformação começou ali nos primeiros passos. A transformação começou ali com aquela caixa que eu ganhei no dia da inauguração da SK, que foi maravilhoso. Comecei a usar os produtos e assim continuei as minhas vendas e não parei mais. E hoje eu sou, né, uma embaixadora líder
Porque qual é o diferencial? Você trabalhar com produto de qualidade, você tem um produto de qualidade nas mãos, é tudo que a gente precisa para fazer as vendas, né? E saber conhecer os produtos, falar dos produtos, né? O produto fala por si O só. produto fala por si só. E quando a pessoa conhece, aí Sim, o casamento está feito. Sim, não tem o que falar, né? Essa semana eu estive fora, cheguei ontem à noite de viagem, estava em Mato Grosso, em Sinop, e eu fui fazer uma apresentação dos produtos num salão, né? A menina faz maquiagem, acessórios, cabelo, tudo. E aí quando eu comecei a falar dos produtos, tem fotos todos os produtos falando, ela falou, não, para, eu já quero trabalhar com esses produtos, eu quero vender esses produtos. Não quero só consumir. Não, eu não quero só consumir. Se transformou a sua vida, vai transformar a minha também. Sim, e aí ela já quis saber mais de se tem plano de carreira, se não tem, e como é a empresa, e assim, foi maravilhoso. E né, tem sido, mudou muito a minha vida, a SK, porque além de você levar produtos bons, de qualidade, que fala por si próprio, né, como você disse, você leva a autoestima para outras mulheres. E hoje o que eu mais gosto é poder ver outras mulheres felizes, sabe? Isso para mim não tem preço. Isso Saber que mim você leva resultado. Você leva resultado, você leva autoestima, você leva... Gente, é tudo Nosso bom. quadro que é SK Transforma, que a gente fala como transformou a sua vida, mas aqui eu já estou vendo que transformou a vida de muitas outras pessoas. Muitas. A satisfação que você tem em saber que está transformando outras vidas. Nossa, isso não tem preço. Para mim, isso é maravilhoso, né? Fui em outros salões lá também. Eu vou falar o nome da cidade, Sinop. E, gente, foi maravilhoso. Eu tenho minhas clientes lá que, quando eu vou, já é tudo encomenda. E aqui em Maringá, você é de Maringá, né? Eu sou de Maringá. Você foi a Sinop e lá a passeio. se apaixonaram também. Sim, sempre que eu vou para lá, passeio, já levo já tenho minhas clientes fixas lá. Luzia, inclusive a SK está em mais de 5 estados, né? E a gente vê uma semelhança aí na sua história, na sua trajetória, assim como a da Creuza, que é levar essa transformação não só na própria vida, mas na vida de outras mulheres e trazer a independência financeira. Não, é importante isso aí, né? Tem uma certa semelhança, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com a SK, eu me apaixonei pela marca, pela qualidade, porque eu primeiramente usei. Aí depois que eu usei, eu falo assim com tanta convicção que é bom o produto, como diz o Carlos estava falando. Eu fiz uma pergunta, me fizeram uma pergunta esses dias assim, qual a diferença entre o cosmético e o dermocosmético? E eu respondi que ele atingia até a segunda camada da pele, né? Na verdade, quando é a terceira camada da pele. Corrigindo, né, Carlos? Luzia, eu até comparei a sua vida, né, a sua trajetória com a da Creuza Zé, que é a cofundadora da SK, porque você tem feito esse papel de influenciar outras mulheres também. Sim, porque como diz, né, eu estava meio perdida mesmo, sem saber o que fazer, entendeu? Porque eu vinha de um trabalho consecutivo de 25 anos. Aí quando você se vê parada, sem fazer nada, você fica meio deprimida, né? Poxa, eu vou fazer o quê, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu entrei nesse mundo das vendas, que para mim foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Te trouxe um resultado emocional e financeiro também, né? Aí fiquei nesse mundo dessa outras vendas 10 anos. E depois que a SK veio, aí melhorou tudo, né? A autoestima, além de trabalhar com produto de qualidade, poder trazer benefícios para as outras mulheres e ainda ganhar dinheiro, né? Que é muito bom. Muito bom, né? Vamos e poder ajudar outras mulheres também a fazer o mesmo trabalho que eu faço, né? E hoje eu já tenho 8 na minha equipe, 8 mulheres, né? Que eu impactei e não pretendo parar por aí, né? E por isso que hoje eu sou uma líder de venda. Só vem crescendo, né? Além das minhas vendas que eu ganho, né? Ainda tenho bônus também, que é a empresa maravilhosa que proporciona isso pra gente. É isso, esse é o resultado de ser uma embaixadora ASK. Sim, uma embaixadora livre, que eu amo o que eu faço, gente. E quem até hoje não trabalha com venda, tá aí pensando que ai, pra mim não tem o que fazer. Gente, venha pra SK.
venha trabalhar com a Tem que gente, ser uma né? embaixadora, Venha né? ser um Você- embaixador, ali você vai encontrar tudo de... Gente, a ASK hoje é uma família que só vem a crescer, crescendo cada dia mais. Ali nós temos aquele acolhimento, crescimento, a gente aprende, eles dão um suporte para a gente poder trabalhar, desenvolver como pessoa, como embaixadora, como... Gente, Desenvolvimento financeiro. isso, desenvolvimento financeiro, que isso é maravilhoso, isso é igual. Muito obrigada, Luzia. Esse foi mais um quadro da ASK Transforma com a Luzia Matheus. E você que nos acompanha aqui no programa Sobre Isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é a ASK, e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar. Porque ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né? E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o pancake. E esse pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Doutora, como você mencionou aqui, eu comentei também no início do programa, recentemente a Comissão da Mulher Advogada, junto com a Comissão Criminal e o Tribunal do Júri, promoveu um café da manhã sobre o Agosto Lilás. O que vocês quiseram provocar com esse encontro? O objetivo dessa reunião que nós tivemos foi trazer as inovações da Lei Maria da Penha, né? Ela fez 20 anos, a lei, e dentro desses 20 anos já houveram 26 leis que atualizaram, porque a sociedade ela é orgânica e conforme se vai aplicando a lei, se observa a necessidade de que outros artigos, outras reformas sejam feitas para que essa aplicação seja cada vez mais efetiva. Então, o Dr. Wagner trouxe essa contribuição, ele está todos os dias em frente à Delegacia da Mulher e a contribuição dele para a gente foi realmente trazer a realidade da delegacia para a gente ali dentro da OAB. A doutora Elaine, por sua vez, ela trouxe a aplicação do protocolo de gênero realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e da importância do conhecimento da aplicação do protocolo para a efetividade das ações. Então, um advogado que conhece esse protocolo, ele consegue alcançar o direito do seu cliente muito mais efetivamente. Então, o objetivo é sempre trazer pessoas que tenham conhecimento a agregar ao nosso. Doutora, realmente o evento, né, estava de alta qualidade, sim, foi muito produtivo. Gostaria de parabenizar a doutora e também a promotora, a doutora Elaine, o doutor Wagner Quintão, que estiveram lá, e foi realmente um evento
primordial para esse momento que nós vivemos, e inclusive a doutora já comentou aqui sobre a Lei Júlia Matos, e eu quero agora trazer mais uma questão sobre isso. Essa lei a qual me refiro é a Lei número 13.363, de 2016, conhecida como a Lei Júlia Matos. Por que essa lei foi tão importante, doutora? Essa lei foi necessária. Inclusive, existe o nome dessa lei porque uma advogada, uma colega, ela pediu preferência numa sustentação oral. Essa preferência foi negada a ela esperou várias horas para então poder fazer a sustentação dela, e logo depois ela entrou em trabalho de parto. O bebê dela nasceu prematuro, se eu não me engano foram 29 semanas, e teve algumas complicações, ficou algum tempo na UTI. Então foi uma lei que surgiu de uma necessidade da lei, né? Para que então a lei seja aplicada. Que a mulher advogada tivesse preferência em algumas situações. E ela também garante direitos específicos para advogadas, gestantes, lactantes, adotantes e que deram à luz. Esses direitos ainda são pouco conhecidos pelas próprias advogadas. Conhecido ele é. Ele só tem um pouco de resistência na aplicação da lei. Né? Ninguém pode dizer que desconhece a lei. No entanto, algumas leis no Brasil, né, se existe essa cultura de leis que não são efetivas. Então, às vezes, encontra-se resistência nessa lei, né? Ali a suspensão de prazo, se for a única procuradora dos autos, a preferência na ordem da sustentação oral. Então, às vezes nós encontramos, então, o problema na aplicação, mas do conhecimento é uma lei famosa entre as advogadas. É algo a ser amadurecido ainda no Brasil. Doutora, tem um outro tema que eu gostaria de trazer também. Eu quero falar sobre o projeto Além da Força, uma iniciativa idealizada pela doutora Daiana Cândido, que também já esteve aqui no programa. Você pode acompanhar a entrevista dela aí no nosso canal no YouTube, programa sobre isso. Que mulher vocês gostariam de ajudar a construir ou fortalecer com uma iniciativa como a do projeto Além da Força? O projeto Além da Força, ele visa receber essas mulheres vítimas de violência e inseri-las. Tanto que uma das aulas que é fornecida, que é a de meditação e relaxamento, ela acontece dentro do prédio da OAB. As advogadas são convidadas a participar também, e a sociedade em geral. Então, nas quartas-feiras nós soltamos uma lista, tem um número de vagas, e aí é por ordem de chegada ali, e as aulas são ministradas. Então, é uma inserção na nossa sede, é uma inserção ali para conhecer outras pessoas, ver que existem mulheres que conseguiram, de repente, sair de uma situação ruim e que hoje, né, tem outras profissões. Doutora, esse projeto ele não é especificamente apenas para vítimas de agressão, né? Até porque muitas vezes a mulher sofre algum tipo de agressão verbal, psicológica, mas ela não se identifica como uma vítima, né? Existem alguns casos, mas esse projeto ele abrange não apenas essas mulheres, mas qualquer mulher que queira participar? Sim, tem essa meditação e relaxamento, que é através da yoga, e tem também as aulas de defesa pessoal que acontecem lá no Cianorte Clube. Essas aulas elas são ministradas pelo Sargento Santos, então toda a sociedade tem a oportunidade de aprender defesa pessoal, de fazer meditação e relaxamento. Essa dificuldade da vítima se ver como vítima e não quer ser identificada, né? Eu sou vítima, não. Eu estou lá numa aula de meditação e relaxamento, eu estou lá numa aula de yoga, estou numa aula de defesa pessoal. Por essa questão que todos são convidados. Nem todas que estão lá são vítimas de agressão, né? Não são. Doutora, há casos que a pessoa é vítima, não se reconhece como vítima, e há casos que a pessoa realmente é vítima e pode estar evitando de participar do projeto para não ser identificada, como rotulada como, essa daqui é vítima, ou talvez para não sofrer em casa alguma rejeição com relação a isso. Mas como o projeto é aberto para pessoas que passam e por pessoas que não passam por essa situação, então, se você conhece alguém nessa situação que está sendo, né, vítima de abuso, tem vontade de participar do projeto, não há identificação lá, até porque ele é aberto e qualquer pessoa pode participar, né? Então, todas as mulheres são bem-vindas a participar e realmente é um trabalho muito bonito, vale muito a pena conhecer, doutora. E nós estamos terminando, mas para a gente finalizar, se uma mulher estiver vivendo uma situação de violência hoje e estiver com medo de procurar ajuda, qual seria a primeira orientação que você gostaria que ela ouvisse? Eu gostaria
se ela se sentir à vontade de comparecer até a delegacia da mulher, existe uma psicóloga esperando por ela lá para fazer essa conversa com ela, ver se o que ela sente como violência doméstica realmente se enquadra como violência doméstica, se ela pretende ou não tomar alguma atitude. E temos também a sala Lilás, que funciona lá dentro da delegacia, que uma advogada, se ela, né, preferir uma advogada ou um advogado, pode atendê-la, esclarecer as dúvidas dela. Tem o 180, que funciona de forma nacional, mas se ela quiser uma coisa regional, ser atendida pessoalmente, ela pode se dirigir até a delegacia, que lá vai ser feito todo o encaminhamento para ela. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui por trazer mais nitidez a esse assunto que precisa tanto, né, ser aflorado a cada dia mais. Gostaria de te agradecer e pedir para que você deixasse as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar melhor o seu trabalho e saber mais sobre esse projeto também. O projeto Além da Força, ele tem uma página no Instagram, a Comissão da Mulher Advogada também tem e eu tenho a minha. Bom, o Instagram da Comissão da Mulher Advogada é cma.cianorte. O celular como uma boa ferramenta, você pode entrar em contato ali através da mensagem e nós poderemos dar o Instagram das outras ou dar alguma informação que a pessoa queira também. Sintam-se à vontade. Muito obrigada mais uma vez, doutora.